Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Marcos Said Miguel do Sec Costa Tang e hoje eu tô aqui para dar uma aulinha para vocês, uma aulinha não, uma aulona, que eu espero que você aprenda muito. Essa aula é sobre função seno e agora a gente vai começar um pouquinho a ver a função seno. Sei que você vai querer ser uma de nós. E para ver a função seno a gente tem que lembrar primeiro o que é o seno. Então vamos lá. Fazer aqui o nosso ciclo trigonométrico que você já conheceu. Aqui o nosso eixo X, ou o nosso eixo V, eu vou pôr V aqui para não confundir. E aqui o nosso eixo Y, ou o nosso eixo U. Beleza? Nosso ciclo trigonométrico, como você já sabe, tem o raio 1, certo? Então o comprimento dele é 2π. Vamos lá, o que vai ser o nosso seno? Dado um número real qualquer, a gente vai fazer o quê? A gente vai andar esse número real no comprimento da circunferência. E aí beleza, vamos dar esse número real e ele vai andar até aqui. Onde ele para de andar, a gente chama de P. Esse cara, o P a gente chama de imagem de X no ciclo. E aí beleza, quem vai ser o nosso seno? Aqui nosso ponto O, né? Só para a gente localizar melhor. Aqui é o nosso ponto O, que é a nossa origem. Esse aqui é o nosso ponto P. Eu vou projetar o ponto P sobre o eixo U, ou sobre o eixo Y. E a gente vai achar esse ponto aqui, que a gente pode chamar de P1. Certo? Esse ponto aqui vai ser o que vai definir o nosso seno. O seno é a medida algébrica de O P1. Beleza? Então, essa medida toda aqui, ó, é o OP1. Só que por que é medida algébrica? Porque a medida algébrica ela leva em conta o sinal. Se eu tiver um X que eu ande tanto que ele venha parar aqui, por exemplo, vamos chamar ele de P', vai. Se ele andar tudo isso, a gente vai descer aqui e quando a gente projeta no nosso eixo U, o que a gente tem? A gente tem um P' 2. E aí o que vai acontecer? A gente não pode considerar só essa medida, porque a medida sempre é positiva, certo? Só que no caso do seno a gente precisa considerar a medida algébrica. Por quê? Porque aqui tem o nosso zero. Para cá os valores positivos e para cá os valores negativos. E a gente vai considerar esses valores negativos. Portanto, quando o seno cair aqui embaixo, a gente vai ter valores negativos. Bom, basicamente é isso, o nosso seno. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do seno no ciclo. O que acontece com o seno conforme eu ando com ele no ciclo? Fazer um outro ciclo aqui. Tô ficando bom nisso, hein, gente? Tô ficando bom. Nosso eixo B. E aqui nosso eixo U. Vamos fazer a nossa origem bonitinha. E aí beleza. O seno, aliás, você pode estar se perguntando, e por que o seno é aqui, né? O seno a gente sabe que é o quê? O cateto oposto a um ângulo sobre o sobre a hipotenusa dele, não se confundam, hein? Então, ó, seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. E aí quando a gente vai provar isso aqui no ciclo, a gente consegue, e é por isso que isso aqui é válido. Beleza? A gente não vai fazer aqui toda essa demonstração, mas você pode acreditar que isso aqui é verdade. O seno é realmente aqui. Então vamos lá. O que acontece com o seno quando ele está no primeiro quadrante? Como vocês já viram aí nas aulas anteriores, nós temos os quadrantes, certo?
quadrante 1. Esse aqui é o quadrante 2. Esse é o quadrante 3. E esse é o quadrante 4. Beleza? Então, beleza. Eu vou fazer cada quadrante de uma cor pra gente entender melhor. E vamos lá. O que acontece com o seno quando ele percorre o quadrante 1? O que acontece com ele? A gente percebe que aqui o nosso seno está rebatendo no eixo Y no ponto da origem. E como a gente sabe, é essa medida algébrica desse ponto até onde é projetado. E se ele é projetado nesse ponto, não tem distância. Então ele é zero. E aí o seno, quando eu vou aumentando, subindo, ele chega aqui, que é o ponto máximo dele. Nesse ponto máximo a gente tem o valor 1. E aí, como você já sabe, do 0 até o 1, o que está acontecendo? Está crescendo, certo? Então, no quadrante 1, o seno é crescente. E outra coisa, além dele ser crescente, ele é sempre positivo, tá certo? Ó, se a gente desconsiderar o 0, é claro, ele é sempre positivo. Então a gente pode escrever aqui que é positivo. Crescente e positivo. No quadrante 2, o que vai acontecer? Só de ver o movimento da minha mão aqui, vocês já percebem, né? Que eu fui o quê? Descendo. Por quê? Porque ele veio do 1 e foi até o 0. Se ele foi do 1 e foi até o 0, o que ele fez foi descer. E aí, então, o amarelo, vou escrever aqui, ó, porque aqui vai ficar ruim para vocês verem. Quadrante 2, pela cor a gente vai reconhecer, certo? É decrescente. Só que ele continua positivo, tá certo? Ele foi do 1 até o 0 e ele continuou na parte de cima. Então ele é decrescente. E positivo. Lembrando que os quadrantes desconsideram o 0, ok? Esse ponto aqui não pertence aos quadrantes. Algumas bases teóricas vão dizer que eles pertencem aos dois, mas aqui a gente vai trabalhar como se ele não pertencesse aos eixos, ok? Então vamos lá. O que acontece no quadrante 3? No quadrante 3, como vocês perceberam, eu fui descendo de novo, ó. Lembrando que o seno está aqui, ó. Se eu fui descendo aqui, ó, então quer dizer que o seno no terceiro quadrante, no terceiro, vamos fazer aqui também de laranja, ele continuou decrescente. Ficou meio estranho. Só que aí, isso aqui vai mudar nele. Tá vendo? Ele foi do 0 até quem? Quem que tá aqui? É o menos 1. Nosso raio é 1. Aqui para baixo é menos 1. Então, se foi do 0 ao menos 1, ele é negativo. Decrescente. Negativo. E aí, finalmente, o nosso quarto quadrante, que eu vou fazer de azul. O que acontece com ele? Ele vai subindo, ok? Ó, se a gente for acompanhando aqui a projeção dele, ó. Na minha mão esquerda está a projeção, e aí na minha mão direita a imagem dele no ciclo, ó. Certo? Vai subindo, vai chegando do menos 1 até o 1. Então, se acontece isso com ele, se ele vai do menos 1 até o 0, aliás, falei o 1, né? Mas vai do menos 1 até o 0, ele está crescendo, beleza? Ele sai dos negativos, só que ele vai até o nulo. E o nulo é maior que o negativo. Então, vamos lá. Aqui.
ele é crescente. Mas não é só porque ele é crescente que ele é positivo, né? Como eu falei agora, ele sai do negativo e vai para o nulo. Então ele é sempre negativo aqui. E esse é o comportamento do seno no ciclo trigonométrico. Esse é o nosso seno, bonitinho para vocês. E aí a gente pode já tirar algumas informações dele. Como eu falei para vocês, que o raio é 1, certo? E aí se esse raio é 1, esse raio aqui mede 1, a gente vai andando aqui e chega no topo dele, certo? 1 é o valor máximo. E aí quando eu vou descendo, eu ainda tenho essa interseção aqui. E aqui eu tenho o valor de menos 1, porque é a medida algébrica, beleza? Então, a gente sabe o quê? Que a imagem da função seno, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, a imagem do seno no ciclo tem os valores máximo 1 e mínimo menos 1. Então a gente já pode colocar aqui, embora a gente vá ver daqui a pouco, que a imagem da função é igual ao intervalo fechado, que vai de menos 1 e chega no 1. Ok? Agora, gente, a gente vai começar a ver realmente a função trigonométrica do seno. Então vamos lá, gente. Agora vamos começar a ver a nossa função seno, que é a parte mais legal dessa aula. Ver esse bicho de 7 cabeças, como dirá a nossa professora Thaísia, essa medusa, que mais galinha monstro. Talvez ela fique brava, entendeu, mano? Enfim, ela que edita. Vamos lá, gente. Agora a nossa função seno, que é o nosso objetivo. A gente tá chegando lá. Então vamos começar. Como a gente vai escrever isso? Como a gente escreve? Função seno, ela é denominada f de x igual seno de x. Só isso, gente. Só isso, gente. Simplesmente. E aí, beleza. A gente precisa ver algumas coisinhas dela, né? Por exemplo, quem é o domínio? O domínio da nossa função. O domínio de f. O que é esse domínio? É os valores que o x pode atingir. E eu vou ter um resultado, certo? Então, vamos lá. No caso da função seno, é o conjunto dos reais. Todos os reais que eu colocar no lugar de x, eu vou ter uma resposta em y ou em f de x. A gente pode chamar de y aqui também. Ok? Então vamos lá. Nosso domínio é todos os reais. Por quê? Pensa aqui comigo. Eu tenho meu ciclo. De novo, o ciclo. Meu ciclo trigonométrico aqui, ó. E aí, existe algum valor aqui que eu coloque para o seno e que não dê? Não tenha uma resposta? Não. Porque, ó, se eu pegar aqui nos eixos, vamos lá. Quem é esse cara aqui? É o ângulo zero, beleza? Ou arco zero, enfim. É o ângulo zero. Essa abertura aqui, ó, nem é uma abertura, não tem. Só que eu ainda tenho uma resposta no seno, certo? O seno é zero. Eu vou subindo aqui, e quando eu vou subindo, eu sei que eu tenho uma resposta aqui, não tenho? Eu vou projetando tudo aqui, ok? E aí, beleza, chego aqui no topo. Quem é esse topo? É o meu ângulo de 90 graus. Ou, se eu pensar em forma de arco, o arco da circunferência aqui, é o nosso π sobre 2, beleza? Porque se o comprimento dela toda é 2π, esse cara aqui é o 2π, como vocês já viram na aula anterior. E aí, ok, caminhei aqui de novo, eu continuo tendo resposta. Parei aqui, eu volto a ter o seno zero. Caminhei aqui, continuo tendo respostas.
parei aqui, meu seno é menos 1. Continuei tendo respostas. E aí eu volto. Beleza? Então eu vou repetindo aqui. E esse repetir é o que? É o período. Você já percebeu, né, que o comportamento aqui é diferente do daqui, que é diferente do daqui, que é diferente do daqui. Só que quando eu chego aqui, eu começo a repetir tudo. Então, além da gente saber que o domínio é todos os reais, a gente já sabe que o período da função é 2π. Então a gente escreve o período assim: P de f, que é a nossa função, igual a 2π. E a imagem, como a gente escreveu agora há pouco, imagem de f é igual a um intervalo fechado de menos 1 a 1, ou em outra notação, a gente pode escrever em forma de conjunto x pertencente aos reais, tal que o que acontece aqui? Menos 1 é menor ou igual, por isso que tem um intervalo fechado, a x, que é menor ou igual a 1. X está entre menos 1 e 1, incluindo menos 1 e 1. E aqui eu fecho o nosso intervalo. Nossa chave, aliás, que representa um intervalo. Vamos lá. Agora a gente parte para a parte legal de verdade, que é o nosso gráfico da função seno. Pega aí sua régua, seu papel, para de dormir na aula e vamos lá para o gráfico da função seno. Para a gente fazer o gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores, certo? E aí, vamos fazer uma tabelinha bonitinha aí, faça essa tabela. Então, gente, tabelinha feita aqui magicamente. Sei que você vai querer ser uma de nós. Agora a gente vai atribuir valores estratégicos, beleza? O gráfico do seno é uma onda assim, ó, que vai Onda, olha a onda, onda, olha a onda. Até o fim, tanto para lá quanto para cá, é por isso que o domínio é os reais, são os reais, beleza? E a gente vai atribuir quais valores? Vamos lá, se a gente pegar aqui, ó, nosso ciclo, a gente pode pensar na imagem do seno, certo? E aí o que a gente pode pensar? Nas interseções com os eixos, certo? Por exemplo, aqui no 0, aqui no π sobre 2, aqui no π, aqui no 1π e meio, que é o 3π sobre 2, e aqui volta para 2π e aqui vai repetir, certo? Então beleza. Vamos atribuir esses valores aqui na tabela e a gente vê o que acontece. O nosso seno de 0, que é o primeiro ali, quanto que é? Eu rebato aqui, eu tenho o próprio 0, beleza? Então, o f de x para quando x é 0 é o seno de x, que é seno de 0, e é 0. Muito zero, né? Mas vamos lá. Aqui, no nosso π sobre 2, quem é o seno? Eu não preciso nem projetar no eixo 1, porque ele já está aqui. E essa medida algébrica aqui coincide com o raio. E além disso, está para cima, certo? Do 0. Então, é positivo. Essa medida é 1. Então, vamos lá. Para quando o x é π sobre 2, o nosso seno é 1. Andando mais um pouquinho a gente chega no π. E aí π, quando a gente projeta, a gente cai no 0 de novo. Olha lá que legal. Outro 0. Aqui, nosso π, né? Se a gente anda mais um pouco, a gente chega no outro, que é o 3π sobre 2. Escreva π. 3π sobre 2.
E aí, olha só, já está projetado de novo, assim como π sobre 2. E essa medida coincide com o raio de novo, certo? Vou fazer de outra cor aqui para não confundir. Só que a gente tem a diferença de que ele está para baixo. Está para baixo do zero. Então aqui era 1, aqui a gente vai trocar o sinal. E aí a gente vai ter o menos 1 para quando x for 3π sobre 2. E aí finalmente, andando de novo, a gente chega no 2π, que está no mesmo lugar do zero. Se o 2π está no mesmo lugar do zero, a gente nem precisa fazer de novo, né? O de 0 é 0, então o de 2π também é 0. E a partir daqui vai repetir de novo. Por isso que a gente tem um período. Então vamos lá fazer o nosso gráfico. Agora que você já tem todos os dados que são necessários. Então vamos lá, gente, fazer o nosso gráfico maravilhoso. Aqui, ó, se você não soube como montar, é só a gente fazer os eixos cartesianos, certo? Como a gente vai fazer do 0 até o 2π, a gente não precisa muito da parte negativa, porque a gente já precisa ter essa noção de que ela vai se repetir, tá? Então aqui no eixo y, a resposta máxima 1 e a mínima menos 1. E aqui a gente vai dividindo. Aqui seria o nosso π sobre 2. A gente pode colocar aqui. Aqui o nosso 3π sobre 2. Os outros eu não coloquei ainda, vocês vão ver o porquê. Então vamos lá. Quando o nosso x é 0, o nosso seno é 0. Então, a gente tem esse ponto aqui, 0, 0. Então o primeiro ponto já está no gráfico. O nosso segundo ponto é quando o x é π sobre 2. E aí o seno de π sobre 2 é 1. Então, a gente vem aqui, ó, do π sobre 2, a gente vai subindo até a coordenada 1 em y. E aí aqui esse ponto é o nosso segundo ponto. Quando é π, π é esse risquinho aqui, ok? O seno de π é 0. Então, o seno de π é 0, a gente tem esse ponto aqui. E quando é 3π sobre 2? Tá ali. O seno é menos 1. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Deixa eu colocar aqui para cima. Aqui, ó. 3π sobre 2. E aí a gente vai descer aqui até o menos 1, né? E a gente vindo do menos 1, a gente chega aqui, o ponto que eles se encontram é o 3π sobre 2 e menos 1. E aí o nosso último ponto desse período, que é o que a gente precisa, 2π. Quando o x é 2π, a gente tem o y igual a 0. Então, aqui ó, 2π. Se é 0, a gente não vai nem para cima nem para baixo. Tá aqui. E aí, como eu falei para vocês, é uma onda. Se a gente colocasse todos os valores, a gente veria que é esse o comportamento do gráfico. Então aí na sua casa você vai fazer bem melhor do que eu vou fazer aqui. Essa onda, que é mais ou menos assim. E aqui ela continua para cá, certo? Porque é todos os reais. Assim como aqui, ela também continua. E ela faz esse mesmo movimento, ok? Então tá aí, gente, esse é o nosso gráfico da função seno. Aqui, ó, como eu falei para vocês, o π eu não ia colocar ainda porque ele ia ser cortado aqui. E aqui o 2π também. E é isso. Esse é o nosso gráfico. E aí nesse gráfico que a gente percebe? Porque a gente já tinha o domínio, que é os reais. Então a gente pode andar todo esse x aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita. E esse gráfico vai continuar. Outra coisa, o período, que é 2π, e
não importa onde eu comece, se eu começar do zero, eu somo 2π, eu venho até o 2π e é esse o meu gráfico. Eu vou pegar ele, dar um Ctrl+C e Ctrl+V, copio para lá e vou copiando, beleza? E se eu começar do π, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2π e aí eu vou ter um 3π ali na frente. Eu vou pegar esse intervalo e vou dar o Ctrl+C e Ctrl+V de novo e aí eu vou ter o meu gráfico, tranquilinho. Eu só preciso começar aqui e aí eu vou ter a minha função seno. A nossa imagem também é bem visível aqui, porque a gente sobe e para onde? No 1, que é o máximo. E aí desce e para no -1, que é o nosso mínimo. Então fica bem claro aqui. Nesse gráfico também tem algo que a gente costuma chamar de amplitude, que tem a ver com a imagem também, ok? A amplitude do nosso gráfico é metade dessa distância do máximo até o mínimo. Então a nossa amplitude aqui nesse caso é 1, ok? E é isso aí, gente. Essa é a função seno. Para você que não conhecia, que tinha medo e tal, aqui está a nossa função seno. E esse foi o nosso conteúdo dessa parte da aula. Agora a gente vai lá para a função cossecante. Então fica aí no nosso vídeo, não sai não, que tem mais coisa vindo aí. Sei que você vai querer ser uma de nós. Vamos lá, gente, para a nossa segunda parte da aula. A aula sobre a função cossecante. E aí, para a gente estudar a função cossecante, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é cossecante, né? Então vamos lá. Algo que vai nos ajudar bastante é o quê? O que é cossecante? Cossecante a gente sempre cossec, okay? E a cossecante de x ela é igual a 1 sobre seno de x. Significa o quê? Que é a inversa de seno de x. E aí, vamos lá. Como é a nossa cossecante no ciclo trigonométrico? Vamos lá fazer o nosso ciclo. Deixa eu ver. Esse nome aqui não importa tanto, tá, gente? V, U, ou V aqui, U aqui, enfim. Vamos lá. O que importa é que seja esse tiro de eixo. Então aqui está o nosso ciclo, né? Centrado na origem desse sistema cartesiano ortogonal. E aí o que é a cossecante? Dado um P, assim como no seno, a gente vai fazer o quê? A gente vai andar esse P na circunferência. E aí vamos lá. A gente anda esse P na circunferência e ele para aqui. Aliás, a gente andou x. Onde a gente para é que a gente chama de P. P é o que? A imagem de x no ciclo. E o que a gente vai chamar de cossecante no ciclo? Tendo esse P, a gente vai traçar uma reta tangente à circunferência e que passa por P. Essa reta vai ficar mais ou menos assim. Certo? E aí eu vou precisar aumentar esse cara aqui, porque a gente vai usar ele. A gente vai chamar essa interseção aqui de C. Beleza? Um C de cossecante. Tá ok? E aí, a minha cossecante vai ser a medida algébrica, de novo, de OC, beleza? E aí, ó, a gente tem aqui a nossa cossecante. Só que a gente tem um probleminha na cossecante. E se eu der um número 0? Vocês concordam comigo que ele vai parar aqui? E aí eu vou fazer a tangente à circunferência e essa tangente vai ser o quê? Ela vai ser
essa reta aqui. E essa reta é paralela ao nosso eixo. Como ela é paralela, não vai ter interseção. E se eu não tenho interseção com o eixo, eu não tenho medida algébrica. Então, não existe cossecante para esse valor. Mas é só para esse? Vamos lá. Aqui, quando a gente vai andando, a gente tem interseções, certo? Se a gente está nesse ponto aqui, a gente vai ter uma tangente também. E ela vai intersecionar em algum momento, só que vai ser lá em cima, certo? E aí... Então vamos lá, gente. Se eu tiver esse ponto aqui, eu vou ter uma tangente, certo? Em algum momento ela vai intersecionar. Só que vai ser bem lá em cima, bem lá em cima. Mas eu tenho, ok? Nesse caso aqui eu não tenho. Então não existe cotangente, aliás, cossecante de zero. Não existe. E aí, beleza. Se a gente for andando aqui, a gente percebe que aqui a gente tem, né? Vai intersecionar aqui. Nesse ponto, ele mesmo é interseção. Então vai ser aqui, certo? A gente continua tendo, ó. Aqui a tangente, sempre tendo. E aí chegou aqui. E aí você que já é muito esperto, já viu que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu vou ter uma reta tangente à circunferência e essa reta vai ser paralela ao nosso eixo de novo. Então não vai ter interseção de novo. E aí beleza. Pra cá a gente vai ter interseção de novo. E aqui também. Continua. Nesse ponto ele mesmo já é interseção. Então beleza. A gente só tem problema quando é zero e quando é 180, ou quando é zero e quando o arco é π, certo? E aí eu posso falar o quê? Que o domínio da nossa cotangente, o domínio da função cotangente é igual ao quê? A gente vai escrever mais rigorosamente daqui a pouco, mas é só para você entender. É todo x real diferente do que? De Kπ. Por que Kπ? Esse K aqui pertence aos inteiros. Porque aqui vai ser sempre 1π, 2π, 3, ou menos 1, menos 2. O que representa 1π? É meia volta, certo? E a gente começa aqui, ó. Se ele for 0, 0π vai estar aqui. Não posso ter. Se for 1π vai parar aqui. E eu não posso ter também, certo? Se for 2, a gente vai andar e vai voltar aqui. Se for menos 1, vamos pôr um número negativo, né? Menos 1, ele vai vir aqui de novo, certo? E aí é isso. Esse aqui é o domínio, escrito de uma forma mais ou menos. Mas a gente vai escrever melhor aqui, que essa escrita aqui não está certa, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver. E agora, como a gente fez no seno, a gente vai ver o comportamento da cossecante no ciclo. Quando ela é crescente, quando ela é decrescente, quando é positivo, quando não é. A gente vai ver isso aqui agora mesmo. Então vamos lá fazer mais um ciclo para a gente entender o comportamento da nossa cotangente. Acho que eu vou fazer mais para baixo aqui, fica melhor para vocês enxergarem. Circunferência perfeita. Aqui é a nossa origem. E aí, beleza, gente. Vamos entender aqui comigo como vai ser esse comportamento, certo? Aqui no nosso primeiro quadrante, vamos fazer aqui Q1, Q2, aqui o Q3 e aqui o Q4. O que acontece quando
a minha cossecante percorre o primeiro quadrante. Vou colocar amarelo para vocês diferenciarem das outras. O que vai acontecer? Percebe aqui comigo que eu tenho esse ponto aqui. Perceba aqui comigo que se eu tiver um ponto nessa parte do arco, o que vai acontecer? Essa aqui vai ser a minha reta tangente à circunferência, e aí quando eu vou subindo ela vai fazendo isso aqui, ó, tá certo? Então, ó, ela tá aqui nesse ponto, ó, vendo? Ela tá lá em cima. Se eu vou andando, essa tangente vai ficando mais baixa. Antes ela pegava lá em cima, agora ela pega aqui. Se o ponto estiver aqui, essa tangente vai pegar aqui embaixo, certo? Então eu estou sempre descendo até o 1. Eu saio lá do infinito e venho até o 1. Então, no primeiro quadrante, a nossa cotangente é crescente. What the fuck? Mas crescente, aí você acabou de falar que é decrescente, meu. Vocês me pegaram. É decrescente, tá certo? Ela vem lá de cima e conforme eu vou andando, ela vai descendo, chegando mais perto do 1. Vamos lá. É decrescente agora sim. E aí a gente percebe que quanto mais a gente anda, mais embaixo eu fui parar. Antes eu estava aqui e a interseção está aqui, certo? Então é essa cossecante aqui. Se eu tô aqui, a minha interseção vai ser aqui embaixo. E aí, ó, tá vendo? Eu aumentei o tamanho dela em módulo, só que tá mais para baixo. Então, quanto maior nos números negativos, menor, beleza? Quanto maior o módulo, menor é esse número. E aí, beleza, se eu tô andando e caindo, eu tô decrescendo. Então, é decrescente. E assim como era no terceiro quadrante, ela também é negativa. Beleza? Esse é o comportamento da nossa cossecante no ciclo. E aí vocês devem ter percebido aí que no seno a gente tinha o quê? A imagem vinha do 0 e ia subindo até o 1. Daqui ela descia para o 0. Aí do 0 ela vinha descendo até o menos 1 e chegava no 0 de novo. Então a gente tinha percebido que a imagem era 1 e menos 1. Na cossecante isso não vai acontecer. A gente não tem esse intervalo aqui, ó, do meio, certo? A gente tem o quê? A gente tem, na verdade, dois intervalos. A gente tem uma união de dois intervalos, que são quais? A gente tem esse intervalo aqui, ó, que vem do 1, vai do 1 até o mais infinito, certo? Ó, a gente pode colocar aqui, ó, do 1 até mais infinito. União, porque é esse aqui mais esse aqui, mais o que? Do menos infinito do menos infinito até o menos 1. Certo? Está incluso esse menos 1? É fechado mesmo? Vamos ver. Se eu estiver aqui no π sobre 2, a minha interseção vai ser o próprio 1, né? E aí, como a minha cossecante é daqui até aqui, é exatamente 1. Então é 1 mesmo. E o menos 1 é a mesma coisa, só que aqui no 3π sobre 2, no 270. E aí a gente tem esse tamanho todo aqui, 1, só que é para baixo, então é menos 1. Certo? Essa aqui é a nossa imagem da cossecante. E agora a gente vai para a parte que nos interessa, que é a função. Vamos lá fazer, então, a função cossecante. Como a gente vai notar essa função? É quase a mesma coisa do seno, só que vai mudar porque não é o seno. F de x igual a cossec
de x. Esse f de x a gente também pode chamar de y, certo? Nossa f de x igual a cossecante de x. Essa é a nossa função cossecante. E aí, para a gente entender algumas propriedades dela, vamos lá, qual vai ser o domínio dessa minha função? Vamos pensar aqui comigo no ciclo. O ciclo que está aqui para ajudar a gente, né? Então vamos lá. Aqui o nosso ciclo. Beleza? E aí a gente vai ter, como eu falei para vocês, tem dois valores que a gente não pode. Lembra que eu coloquei aqui? X diferente de Kπ? E é isso. Ok? Não pode ser esse cara. Não pode ser esse cara. Quem é esse cara? É o zero, né? Quem é esse? É o π. Então, o que eu vou fazer? Qual é a distância de um para o outro? 0, π, a distância deles é π, certo? E aí o que eu preciso fazer? Eu posso perceber que aqui, ó, vou com π, vou até o π, e se eu andar mais π, eu repito, certo? Eu venho para o 2π, só que o 2π é um ângulo côngruo ao zero. E aí eu vou andar mais π, volto para cá. E aí a gente percebe que a gente está fazendo a mesma coisa sempre que a gente anda π, beleza? Eu ando uma vez inteira o π, duas vezes inteiro o π, eu vou repetindo esses valores. Esse inteiro a gente pode chamar de k. Então a gente pode falar o quê? Que o domínio da função cossecante é esse carinha aqui, ó. X pertence a CS. Tá o quê? Tá aqui o quê, gente? Tá aqui o quê? Tá que o x seja diferente, certo? Certo que ele não seja diferente de Kπ. Com K pertencente ao conjunto dos inteiros, ok? Então esse é o nosso domínio. Vou fechar aqui, né? Nossa chave. Não sou muito bom pra fazer chave não, gente. Treina aí que vocês vão ser bons em vídeo. Enfim. Vamos lá. Qual vai ser o nosso período? Nossa função cossecante também é uma função periódica. E o período dela, qual vai ser? Diz aí, Said. Ó. Outro ciclo, passando os eixos aqui. Qual vai ser o período dela? A gente percebe que o comportamento dela, nesse caso aqui, ó, nesse quadrante, é diferente desse, não é? Que vocês viram aqui comigo? Nenhum comportamento é igual. Só que quando eu venho aqui, ó, o primeiro quadrante, chego até aqui, eu vou fazer o que a partir daqui? Eu vou começar a repetir. Se eu começo a repetir, é periódico, certo? Aqui seria o meu quinto quadrante, vamos dizer assim. Quinto quadrante e o sexto vão ser iguais ao primeiro e ao segundo. Sétimo e oitavo, terceiro e quarto. E aí o nono seria o primeiro de novo. A gente fica repetindo isso. E a gente repete isso de quanto em quanto? Uma volta completa. Uma volta completa, outra volta completa, sempre repetindo isso. Então esse período é a volta completa. Quanto vale essa volta completa? Vale 2π. Beleza? A nossa imagem, a gente já falou sobre ela também. A imagem de f, que eu falei para vocês, fazer outro ciclo pequenininho aqui, ó, que ela vai de 1 para cima e de menos 1 para baixo. A gente tem que unir esses dois intervalos. E aí, numa notação bem bonitinha, você vai ver aqui, a gente pode escrever isso aqui, ó, uma chave bonitinha.
2000 anos depois. Aqui, ó. Y pertence aos reais. Tá ok. E agora a gente precisa unir aqueles dois intervalos, né? Que a gente tinha do 1 até mais infinito e do menos 1 até menos infinito. E a gente vai fazer como esses intervalos? Como que a gente escreve do menos 1 até menos infinito? A gente pode colocar y menor ou igual, porque o menos 1 está incluso, a menos 1. Esse aqui é o primeiro intervalo. E para unir, a gente coloca ou y maior do que 1, certo? Essa é a nossa imagem. E agora a gente vai para a parte mais legal, sempre, né? Que é o gráfico da nossa função. Vamos lá então, gente? Para a gente fazer o gráfico da função cotangente, é bom a gente usar alguns valores que vão ajudar a gente para construir esse carinha. E aí, lembra da cossecante? Lembra da cossecante, o que eu falei no começo? Que ela é 1 sobre seno de x? Então, a gente vai achar a cossecante de alguns ângulos. Quais ângulos? Os ângulos notáveis, certo? Aqui a gente vai escrever em forma de arco, mas... π sobre 3. Quem é esse cara aqui? Ele é 60 graus, que a gente pode confundir esses caras, não tem problema. E quem é esse cara? Você já sabe aí o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3. Sobre 2. E aí como a gente pode fazer isso? A gente pode multiplicar esses dois aqui, ó, certo? Porque a gente vai inverter esse cara e vai multiplicar. Então a gente chegou à parte legal desse vídeo, que é a parte do gráfico. E para fazer o gráfico, a gente vai usar algo que vai nos auxiliar bastante. É o quê? O seno. Seno de alguns ângulos específicos, que são os ângulos notáveis. Esses ângulos vão ajudar a gente a construir esse gráfico da cossecante, que é um gráfico bem peculiar. Não é muito parecido com aquele do seno, sabe? Tem as ondas assim, ele é bem diferente. E a gente vai começar a construir ele agora. Só para a gente relembrar um pouquinho, a gente vai usar a cossecante dos ângulos notáveis. E o que é a cossecante? Lembra que eu falei no comecinho dessa aula? Que a cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Então a gente vai usar o seno para achar a cossecante. A cossecante não é algo tão fácil assim de decorar, né? Não é algo tão usual, mas o seno a gente já sabe de cor, né? Então vamos lá. O seno de 30 graus é meio. O seno de π sobre 4, ou de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, ou de π sobre 3, é raiz de 3 sobre 2. Tem algo que eu gosto bastante de lembrar, que é o que? No ciclo, a gente vai ter o seno aqui, certo? E aí nos ângulos notáveis, que são 45, 60, aliás, o 30 e o 60, a gente pode pensar o quê? Quais são os valores do seno? São esses caras aqui, não é? Mas talvez você não lembre qual é qual. Mas lembra o quê? É 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Isso serve para o cosseno também, vai ajudar vocês. Se a gente rebate aqui, ó, cada um deles, a gente percebe que um é maior que o outro, certo? O seno de 60 é maior que o de 45, que é maior que o de 30. E aí o que a gente pode pensar? Quem que é meio? Meio é 1 dividido por 2, que é 0,5. Raiz de 2 sobre 2
O raiz de 2, ele é aproximadamente 1,4. Então a gente pode colocar aqui que raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7. E raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então a gente pode colocar que raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos 0,85. E a gente pensa, o maior deles é o raiz de 3 sobre 2. E o maior aqui é quem? É o 60 graus. Então a gente liga diretamente o raiz de 3 sobre 2 ao 60 graus. O 0,7 é o segundo maior aqui, certo? E que está no meio. Quem está no meio? O 45. Então a gente liga o raiz de 2 sobre 2, que é o 0,7, ao 45. E o menor deles, é o que nos sobrou, é o 30, que é o 0,5, o meio que está aqui. Beleza? Agora vamos transformar tudo isso em cossecante dos ângulos notáveis. Certo? Vamos pensar aqui comigo a cossecante de 30 graus. Ou cossecante de π sobre 6, né? São iguais. O que vai ser isso? Vai ser 1 sobre seno de 30, né? E aí a gente pensa, quem que é o seno de 30? Seno de 30, como a gente viu, o menor, né? Porque no seno está aqui, ó, o de 30 vai estar o menor. E o menor daqueles valores era o meio. Então é 1 sobre meio. Quanto que é 1 sobre meio? Quando eu divido algo por meio, eu estou multiplicando esse algo por 2. Né? Então, 1 a gente vai multiplicar por 2 e vai ficar o 2. Então, a gente chegou no 2, cossecante de 30 graus. É simplesmente 2. Beleza? E a cossecante de 45? Se a gente fez 45 graus. É o que? É 1 sobre seno de 45 graus. Certo? Isso tudo vai ser igual a quanto? Quanto que é o seno de 45? É o valor do meio, né? Então a nossa raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 2 sobre 2 eu posso multiplicar aqui. E esse aqui vai multiplicar com debaixo desse que é 1, então vai continuar ele mesmo. Aqui vai dar 2 sobre raiz de 2. Aí aqui a gente pode racionalizar e tudo mais, mas a gente não precisa, certo? Porque quem é o raiz de 2? Ele é um cara que multiplicado por ele mesmo dá 2. Se ele multiplicado por ele mesmo dá 2, se eu pegar o 2 e dividir por esse cara, vai dar raiz de 2, certo? E então a gente pode simplesmente colocar aqui o secante de 45 graus é raiz de 2. E agora, por fim, cossecante de 60 graus, que vai ser 1 sobre seno de 60. Então é 1 sobre o maior, né? O maior era quem? Raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui de novo, eu fico com 2 sobre raiz de 3. E aqui sim é melhor a gente fatorar, né? Porque a gente não tem uma divisão que a gente bate o olho e já saiba. Então, como que a gente vai fatorar? Isso aqui é igual a esse cara vezes o raiz de 3 sobre raiz de 3. Por que eu posso fazer isso aqui, caso você não lembre? Porque multiplicando o de baixo por ele mesmo, eu vou tirar essa raiz, que é o que eu quero fazer, de baixo. E aí, para multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, para que eu tenha uma fração que seja igual a 1. E aí eu não estou alterando o resultado.
2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, a cossecante de 60 graus é 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, anota esses valores aí, que agora a gente vai realmente montar o nosso gráfico no plano cartesiano. Então, gente, agora para construir o nosso gráfico, eu já montei aqui, você pode montar também. E como vocês viram, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter valores infinitos para cima e infinitos para baixo, certo? Aí eu coloquei esse 2 aqui porque é o valor que a gente tem, e é o maior valor que a gente tem dos ângulos notáveis, certo? E para baixo também o menos 2, porque a gente vai ter os negativos da cossecante. E ok, aqui eu coloquei um período completo de 0 a 2π, e eu dividi ele nos ângulos que a gente vai ter, certo? Aliás, tem ângulo aqui que a gente não vai ter, mas enfim, vocês já sabem qual é, né? Tá lá no domínio. Vamos lá então, começando aqui do começo. Vamos fazer um ciclo aqui que ele vai ajudar a gente, tá? Vou fazer um aqui, ó. Quando é 0, quando x é 0, qual é a minha cossecante? Que cossecante, Said? Não existe. Exatamente. Vocês já lembraram que eu vou ter uma reta paralela aqui, né? Então não vai ter interseção, não existe, eu não faço nada aqui. Vamos lá então. O nosso primeiro valor aqui, π sobre 6, que é o 30 graus. Qual que é o meu valor para cossecante de 30 graus? Como a gente viu, que era 1 sobre meio, né? Então, 1 sobre meio é 2. E aí, a cossecante do meu 30 graus, que está mais ou menos aqui, vai ser o 2, que vai estar mais ou menos aqui, assim. Talvez você nem esteja vendo, mas ele vai estar bem aqui em cima, que é o 2. Então, quando for π sobre 6, a gente vai andando aqui, ó, pra cima. E é 2, correto? Quando for π sobre 4, como a gente viu, π sobre 4 vai ser o quê? Vai ser 1 sobre raiz de 2 sobre 2. E aí isso tudo vai dar 2 sobre raiz de 2, que é raiz de 2. O que é o raiz de 2? Ele é algo aproximado de 1,4. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho para baixo do meio. Esse aqui é o nosso raiz de 2. E a gente vai andando aqui. E aí a gente vai andando aqui. Certo? A gente tem aqui o nosso segundo pontinho sobre 4, raiz de 2. O nosso π sobre 3, que é o nosso 60 graus, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre raiz de 3 sobre raiz de 2 que a gente fez, a gente fatorou, bonitinho, e ficou o quê? 2 raiz de 3 sobre 3. Mas o que é isso, gente? Meu Deus! O raiz de 3 é algo próximo de 1,7. Então se a gente for colocar aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre 3, vai ser o quê? 2 vezes 1,7 aproximadamente, dividido por 3. Quanto que é 2 vezes 1,7? 3,4, não é? Sobre 3. E aí você percebe que isso aqui vai dar 1,1, e aí vai cair alguma coisa aí com 25, né? Mas isso a gente não precisa ter tanta precisão, porque a gente é humano, né, gente? A gente pode pôr aqui, né? Só para um gráfico, mas se você quiser fazer perfeitinho, você pode fazer essa conta aqui. E aí você me diz quanto dá. Lembrando que isso não vai ser exato, vai ser aproximado,
porque essa raiz aqui é infinita, beleza? Então, isso vai cair aonde? Mais ou menos no 1,1, né? E o 1,1 vai estar aqui bem coladinho no 1. A gente pode até apagar esse 1 aqui para ele não atrapalhar a gente. E a gente põe esse cara aqui, ó. 1, 2, raiz de 3 sobre 3. Ok? E aí, a gente vem andando com ele até chegar no nosso π sobre 3. E aí, esse pontinho aqui é o nosso terceiro ponto. Beleza? No π sobre 2, olha lá, eu já vou ter a interseção. Essa interseção tem a distância 1 e tá para cima, então é positivo, é 1. Quando for π sobre 2 é 1, que está aqui, ó, bem embaixo, certo? Ele está aqui, ele está aqui, vou destacar de vermelho ou rosa, depende de como está a edição da sua tela. E o que vai acontecer daqui para frente? Pensa aqui comigo, os ângulos notáveis a gente pode repetir eles para cá, não pode? Colocar eles em outros quadrantes com outros valores. Então a gente vai fazer isso. Aqui, ó. Quem que vai ser? Vai ser 180 menos 60. Que é quem? É o 120. Aqui, que seria o equivalente a 45. 180 menos 45, 135. E aqui, equivalente ao 30, 180 menos 30 é um ângulo de 150. Mas em π, como fica isso? A gente pode falar que é o quê? 180, nesse caso de 60 graus, que é o π sobre 3, 180 menos π sobre 3. Quanto que dá isso? Dá 2π sobre 3, né? Então já vamos anotando aqui. 2π sobre 3. Vai estar aqui mais ou menos. 2π sobre 3. Deixa eu apagar essa conta aqui para não atrapalhar a gente. O próximo, que é o do 45. 45 é π sobre 4, não é? A gente pode fazer π, que é o 180, menos π sobre 4. Isso vai dar 3π sobre 4, muito bem. Ficando bem apertadinho aí, ó, mas dá pra fazer. Então aqui é 3π sobre 4. E aqui é o π menos π sobre 6, que é o 30 graus. E aí quanto que dá isso? Dá 5π sobre 6. Vou colocar aqui em cima para não apertar tanto lá. 5π sobre 6. Tá vendo? Isso você consegue fazer tranquilamente. E aí quais vão ser esses valores? Pensa aqui comigo. No 2π sobre 3, eu vou ter essa tangente e ela vai... Opa! Ela vai ter a mesma interseção desse aqui. Você concorda comigo? Porque a gente vai ter os ângulos iguais, certo? E essa tangente é perpendicular ao raio, né? Nos dois casos. Então esses ângulos aqui também são os mesmos e essa distância toda é a mesma. Então a gente vai acabar tendo o mesmo. Isso também vai acontecer para esse quando se trata desse e esse quando se trata desse. Então o de 2π sobre 3, a cossecante de 2π sobre 3 é a mesma que a de π sobre 3, que é 1,1 aproximadamente, como a gente viu. Ela vai estar mais ou menos aqui. A de 3π sobre 4 é a mesma de π sobre 4, que é o raiz de 2, que vai estar mais ou menos aqui. É isso? 1,4. Isso. É aqui. E aí a de 5π sobre 6 vai estar equivalente a de 30, ou a de π sobre 6, que é o quê? É o 2. E a gente vai subir aqui, é o 2. E aí vai ficar assim. No π, o que vai acontecer? Lembra que a gente já viu isso? Eu vou ter uma tangente paralela de novo aos eixos.
Então eu não tenho. E aqui a gente não vai fazer nada. E como vocês já perceberam, o que vai acontecer com esse gráfico é isso aqui. Só que ele nunca vai encostar nesse eixo e ele nunca vai encostar nessa reta aqui, ó, que é x igual a π. Tá vendo? Por isso que no domínio a gente tem um x diferente de kπ. Nunca vai encostar. Aqui eu posso preencher de amarelo para ficar mais visível para vocês. Você vai ligar esses pontos todos. É para ligar bem bonitinho, gente. Não precisa ligar tão feio assim não. E aqui vocês vão ligar direitinho. E a gente tem uma parte da cossecante. Certo? Lembrando que aqui nunca encosta e aqui também não. O que vai acontecer do π para frente? A nossa cossecante vai se tornar negativa. Lembra que a gente já viu no comportamento? Só que os valores vão ser os mesmos. A gente só precisa saber em qual ordem. Então a gente vai fazer aqui, ó. A gente pode rebater esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. E quem são eles? Se eu rebatir 30 graus aqui, é 180 mais 30, que é 210. Mas como a gente está fazendo tudo em radianos, vamos fazer tudo em radianos, né? O π mais o π sobre 6. Quanto que é π mais π sobre 6? A gente pode fazer aqui, ó. π mais π sobre 6. Para fazer isso, a gente tem que deixar tudo sobre 6. Deixando tudo sobre 6, esse cara aqui vai se tornar o quê? 6 π sobre 6. E é isso aqui, é muito simples, a gente soma só os de cima e a gente chega no 7 π sobre 6 para você colocar aqui no seu gráfico. Eu não vou colocar aqui para a gente não perder muito tempo e a aula não ficar muito grande. Então você pode ir achando esses valores, ó. Nesse caso vai ser o 7 π sobre 6. Mas e quando eu tiver aqui, ó, eu vou ter que fazer π mais π sobre 4. Então eu vou ter que deixar tudo sobre 4. Aqui π mais π sobre 3. Aliás, aqui π mais π sobre 3. Então vocês vão ter que fazer essas continhas e colocar tudo aqui bonitinho, assim como a gente fez aqui, certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai começar a repetir esses valores e o gráfico vai ficar assim, ó. Aqui a gente vai ter o 3π sobre 2. Certo? E no 3π sobre 2 eu vou ter o quê? Olha, percebe aqui comigo. 3π sobre 2, eu vou ter o mesmo valor da cossecante que o π sobre 2, só que negativo. Então eu vou ter aqui, ó, menos 1, e aí vai ser esse ponto aqui. É o primeiro ponto. Eu vou fazer apenas 3 pontos, que é pra gente perceber o que vai acontecer. E aí a gente já pode desenhar bonitinho, beleza? Aqui, ó, no nosso 5π sobre 4, que é esse cara que vai estar aqui, ó. 5π sobre 4 vai estar aqui. O que vai acontecer com ele? 5π sobre 4 é esse cara aqui. O cossecante dele, vou rebater, vai ter o mesmo valor da de π sobre 4, só que negativo de novo. O valor da cossecante de π sobre 4 é raiz de 2. Então aqui vai ser menos raiz de 2. É menos 1,4. Vai estar mais ou menos aqui. Então a gente vai fazer ela aqui. E agora vamos continuar com π sobre 4, só que a gente vai andar mais. E ele vai vir parar aqui. Esse cara vai ser o 7π sobre 4. E aí, como você já deve ter percebido, a cossecante dele também vai ser a mesma que a de 5π sobre 4. E é o nosso raiz de 2. Vai estar mais ou menos aqui.
E aí o que você percebe? Que o gráfico tem o mesmo comportamento do de cima, só que é para baixo agora. E o que vai acontecer? Eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Lembrando, eu nunca vou encostar no 2π, porque ele é um múltiplo inteiro do π, certo? O k pode ser 2. Se ele pode ser 2, o 2π não está no meu gráfico, assim como o π desse lado, certo? A gente vai continuar sempre aqui, ao infinito e além. E aí não vai acabar nunca. Esse aqui é o nosso período. Vou apagar aqui para você enxergar só o gráfico. Está aqui um período da nossa função cossecante, nas quais a gente percebe a imagem dela, que vai de 1, aqui ó, esse é o nosso 1, até mais infinito. Isso aqui continua, só não toca no 0 e no π. E aqui vem de menos 1, que é esse cara aqui, até menos infinito. Aqui também continua, mas não toca no π e no 2π. E é isso, gente. O domínio também fica bem claro, né? Como a gente percebe, onde não pode tocar. E essa é a nossa função cossecante. A gente pode ir para a direita, a gente pode ir para a esquerda. Esse período aqui vai se repetir. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, Ctrl+C, Ctrl+V lá. E é isso aí. Essa foi a nossa aula do sec, cossa, tanga. Aula sobre seno e cossecante. É isso aí, espero que você tenha gostado. E é isso aí, gente. Now the world